Então, nós estamos aqui com o quadro resumo do estudo do sinal da função quadrática. Vocês podem observar que aqui à minha esquerda eu coloquei parábolas com a concavidade voltada para cima, nos três casos, ó. Aqui, aqui e aqui. Isso vai acontecer sempre que o valor do a da função quadrática for um número positivo. Como que eu identifico o valor do a da função quadrática? Você sabe que a função quadrática ela tem esse formato aqui, ó. Ax2 mais bx mais c. Então, toda vida que esse valor que antecede o x quadrado, que ele for positivo, vai significar que a tua parábola ela é voltada para cima. Todavia, quando o valor do a for um valor negativo, como esse caso aqui, ó, você vai notar que o gráfico da sua parábola será voltado para baixo, como esse caso aqui e esse caso aqui. Quando você tem a sua função quadrática, que você calcula o valor do seu delta por essa fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sempre que o resultado do delta for um valor positivo, significa que a parábola ela vai cortar no eixo x em dois pontos distintos, que é o eixo x, toca aqui nesse primeiro ponto, que é a primeira raiz, nesse segundo ponto, que é a segunda raiz. O mesmo vai acontecer nessa daqui, está cortando em dois pontos, aqui é a primeira raiz e aqui é a segunda raiz. Todavia, se a parábola tocar em um único ponto no eixo x, vai significar o quê? Que quando você calcular o delta, o resultado será zero. O mesmo vai acontecer nessa situação aqui. A parábola só está tocando em um único ponto. Isso significa que o delta é igual a zero. E se acontecer da sua parábola não tocar no eixo x, como é esse caso aqui de cima e esse caso aqui de baixo, ó, é porque o delta foi um número negativo. Então veja só, e isso significa que ele não vai ter raiz real. Agora, o que fazer para estudar o sinal de uma função quadrática? Veja comigo. Essa função aqui, ó, esse gráfico, ele vai ser um gráfico positivo. Se você olhar bem para ele, ó, ele vai ser positivo quando está acima desse eixo x. Ó. Ele será positivo sempre que o valor do x estiver à esquerda do valor da primeira raiz. Ó. Imagine isso aqui fazendo uma sombra. Ó. Então, essa curva aqui está acima do eixo x. Ó. E sempre que ele está acima do eixo x, significa que a sua função é positiva naquele momento ali. Então, toda vida que o valor do teu x for um valor que estiver à esquerda do x da tua primeira raiz, significa que naquele ponto a tua função é positiva. Naquele intervalo a tua função é positiva. O mesmo acontece aqui. Ó. Se você tiver qualquer x aqui à direita da tua segunda raiz, ó, nesse intervalo a tua função é positiva. O que não acontece se o teu x estiver entre as duas raízes, ó, entre o x' e o x'. Se ele estiver aqui nesse intervalo, esse gráfico aqui está abaixo do eixo x, então a tua função terá valor negativo. De forma muito parecida, esse gráfico aqui da direita, eu posso pensar sempre que você tiver um valor do x que estiver à esquerda da sua primeira raiz, o valor da sua função será negativo, porque observe aqui ela caindo. Ó. E ela cai aqui também. Ó.
Então, quando tiver à direita da sua segunda raiz, ela também será negativa. Agora, quando o teu valor de x estiver entre a primeira raiz e a segunda raiz, nesse intervalo aqui, ó, note que a curva é positiva. Então, nesse intervalo, a sua função é positiva. De forma parecida, nós temos aqui essas duas situações. A curva está praticamente toda acima do eixo x, então ela é toda positiva. Se esse ponto aqui for fechado, se a bola for fechada, então toda a função é positiva. Agora, se essa bolinha aqui for aberta, todos os pontos serão positivos, exceto o ponto da sua raiz. E o mesmo acontece com esse gráfico aqui da sua direita. Observe que a curva está toda abaixo do eixo x, então ela é toda negativa. Se essa bolinha estiver fechada, nesse ponto ela não será negativa. Mas se a bolinha aqui nesse ponto estiver aberta, então ela também será completamente negativa. Olhando para essas duas situações aqui, você tem o seguinte. Observe que a curva está sempre acima do eixo x. Então, nesse intervalo inteiro, em todo o eixo x, essa sua função é positiva. Já nesse caso aqui, ó, ela está toda abaixo do eixo x, então ela é completamente negativa. Então, valeu e até a próxima.